Olá, que bom estar com você novamente. A minha oração é que a graça de Deus, a paz que somente o Senhor pode dar, estejam com você e sua família. Eu quero trazer alguns avisos para você, mas vou pedir que você preste bastante atenção, porque nós estamos num decreto, e nesse decreto algumas decisões foram tomadas, inclusive a suspensão de missas e cultos. Então, nós não teremos presencialmente nossa reunião das 17 horas hoje. Hoje, na próxima semana, as nossas reuniões presenciais no domingo estão suspensas. Mas nós estaremos ao vivo no nosso Facebook. O mesmo decreto nos dá espaço para estarmos as pessoas de música, o líder religioso e as pessoas da técnica. Então estaremos hoje na nossa sede com as portas fechadas, nosso grupo de louvor, eu e os irmãos que trabalham com a técnica. E a minha oração é que nós possamos passar essas 2 semanas de forma que as internações, as ocupações de UTI e as mortes diminuam em João Pessoa. Então, não teremos presencialmente hoje às 17 horas, mas a minha oração é que todos nós, inclusive você que está acostumado a ir à reunião presencial, todos nós estejamos no Facebook hoje às 17 horas. Basta visitar o nosso canal. Amanhã, às 19h30, estarei na nossa sala de reflexão. Você já sabe como é que funciona. Eu coloco o aviso nos 2 grupos oficiais da igreja, você clica, entra na sala e a gente pode conversar sobre as 2 mensagens que vamos ter hoje, agora pela manhã e mais tarde pelo nosso Facebook às 17 horas. Na quinta-feira teremos a reunião normal de oração e estudo bíblico às 20 horas. E no sábado, nossa reunião da juventude. Caso você queira participar de uma dessas reuniões, basta entrar em contato conosco e nós poderemos providenciar o endereço para você. Passados os avisos, quero parabenizar nossos aniversariantes da semana. Dia 3, Joelma Delfino. No dia 4, Pastor José Pires. Também no dia 4, Laíse. E no dia 7, Beatriz. Então, Joelma, Pastor Pires, Laíse e Beatriz. A minha oração é que o Senhor esteja sempre abençoando vocês e colocando nos lábios de vocês a palavra poderosa de restauração, de salvação, de ministração de amor, em nome de Jesus. Parabéns aos aniversariantes da semana. Então, a gente está dando continuidade, falando sobre graça, amor, sobre discipulado. E na semana passada, baseado em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 31, nós falamos sobre um caminho ainda mais excelente. Na semana anterior, eu tinha falado sobre habitar em Cristo ou nas tradições humanas. E aí trago um caminho mais excelente trazido pelo apóstolo Paulo. E vimos que a cultura do partidário, aliás, a semana passada nós vimos que a cultura do partidário gera divisão, sempre divisão no indivisível, porque o corpo de Cristo é indivisível. A cultura da disputa gera desorganização no organismo. Percebo a Igreja de Deus como organismo e não como organização. E se nós não amamos, geramos essa desorganização. O serviço sem amor de nada vale. E percebemos que amor é para gente grande. Quero dar continuidade hoje falando sobre, no texto da primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 18, sobre testando o essencial. 1 João 4, 18, texto bíblico diz assim:
No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando eu disse, na semana passada, que a Igreja de Deus é indivisível, eu quis dizer que ela não está sob divisão em relação à falta de amor. A Igreja continua caminhando, se preparando para receber o seu noivo. Nesse sentido, o próprio noivo, cabeça da Igreja, ele rege a Igreja. E quando a gente fala de regimento de igreja, a gente fala dos mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor estão baseados no amor. Quando a gente olha para o texto bíblico, em 1 João capítulo 4, no verso 18, a gente percebe um contexto. E eu quero trazer esse contexto para você, a gente percebendo o capítulo 4. Vamos lá. Vamos ver todo o capítulo 4 aqui. Primeiro, a gente percebe que no amor o teste do Espírito é essencial. Por isso que eu trago testando o essencial. Quando a gente fala de Espírito, a gente fala de essência humana. A gente fala da pessoa humana realmente. E aí nos 6 primeiros versículos, a gente está em 1 João capítulo 4, veja os 6 primeiros versículos, quando João diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então a gente continua no assunto dos dons. O apóstolo João diz assim, no verso 2, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Aqui há um texto que parece muito simples. Basta dizer que eu creio que Jesus veio em carne e aí eu sou de Cristo, eu sou de Deus. A frase aqui, ela está denotando que aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que crê na encarnação, que crê na encarnação de Cristo, vai viver conforme essa crença. Porque as falas ou as palavras de Jesus, elas são claras quando o Senhor mesmo diz que aquele que quiser segui-lo tem que obedecê-lo. Aquele que quiser ter a vida eterna tem que morrer. Aquele que quiser ser seu discípulo tem que tomar a sua cruz diariamente, negar-se a si mesmo e segui-lo. Então, nesse sentido, quando o apóstolo João diz que precisa confessar que Jesus veio em carne, aqui está falando de testemunho de alguém que crê realmente na encarnação de Cristo e vive exatamente como crê. Ele complementa dizendo no verso 3 que todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Assim é a fala do apóstolo João. No verso 4 ele diz: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eu queria chamar sua atenção para os versos 5 e 6, quando o apóstolo João diz: Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui percebam, a gente tem profetas dentro da igreja que estão profetizando de sua vontade própria, com ensinamentos que não são ensinamentos do Senhor, com ensinamentos muitas vezes descaracterizados e contaminados por ensinamentos das religiões pagãs. Nesse sentido, o apóstolo João deixa claro
que aquele que tem o Espírito de Deus confessa Jesus Cristo e entende claramente que Jesus veio em encarnação e obedece ao Senhor porque crê claramente que que ele nasceu de mulher, virgem e viveu em carne. Houve um nascimento natural. Houve a encarnação. E quem confessa assim, vive da forma que Cristo disse que devia ser vivido. Nesse sentido, a gente percebe em 1 Coríntios capítulo 14, nos versos 29 a 33, que quando alguém profetiza, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que eu falo para você aqui em Betânia, nas nossas conversas particulares, em qualquer outro lugar, precisa ser julgado. Não me ouça sem saber se eu estou falando a verdade. Precisa ser julgado. Você precisa pesquisar na palavra de Deus se o que eu falo realmente é do Espírito Santo, é do Senhor. E se não for, você não é obrigado a nada. O problema está aí. Tem muita gente reivindicando que não deve. Tem muita gente falando de autoridade espiritual quando não se tem autoridade. Já já a gente vai ver o que é autoridade espiritual para a Bíblia em relação ao líder. E eu estou trazendo isso aqui para que nós todos, não só nós líderes, mas nós todos possamos simplesmente pôr nossos espíritos à prova, porque isso é essencial na fala do Evangelho. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 14, nos versos 29 a 33, ele está dando algumas informações sobre como fazer quando a igreja se reúne. Falem 2 ou 3 na profecia e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação, alguém que está sentado, cale-se primeiro. Ele continua falando, ele diz que cada um pode profetizar por vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados, porque a profecia serve para isso, instrução e encorajamento. Mas olha o 32, no verso 32 de 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo diz que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Aquilo que eu falo está sujeito exatamente ao que eu vivo no Senhor. E eu sei o que eu falo porque o meu culto, o meu serviço é racional. Eu entendo claramente que o que eu preciso falar precisa ser falado somente dentro da vontade de Deus que a Bíblia revela para mim. Ele diz no verso 33 que Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E aí, quando o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, nos versos 1 a 4, fala sobre liderança, e eu quero traçar isso para todos nós. É para mim, é para você, é para qualquer um de nós que estejamos participando desse momento, para você que me vê, possivelmente até em outro momento que não seja domingo pela manhã. 1 Pedro 5, versos 1 a 4, o apóstolo Pedro diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos ou dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória ser revelada. Veja o verso 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação. Não faça a obra por obrigação, mas de livre vontade. A obra para ser realizada por amor. Vimos na semana passada o apóstolo Paulo falando sobre isso, que se não for por amor, de nada serve. E aí agora a gente vê o apóstolo Pedro dizendo que a liderança é realizada por amor, por desejo de servir e não por obrigação. Vontade própria. Trabalho para Deus se faz por liberdade,
por amor, por vontade de servir e não por obrigação. Ele segue: não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Ele continua falando: não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Ninguém me pertence. Nenhum de vocês pertence a mim. Todos vocês que eu tenho o privilégio de pastorear são discípulos e discípulas de Cristo. Vocês são do Senhor e não de Emílios. Não como dominador, mas como alguém confiado por Deus para dar testemunho, para servir de exemplo, para exemplificar o amor e a vontade de Deus para que os demais olhem e vejam, olhem e queiram servir ao Senhor da mesma forma. É assim que o apóstolo Pedro diz que os líderes devem andar. E eu estendo isso para você. Porque você trabalha, porque você tem amizades, porque você tem familiares, e onde você estiver, faça a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor não por obrigação, mas de livre vontade. Não visando alguma coisa por ganância, mas com desejo de servir. Não dominando as pessoas, não enganando. Por isso que o apóstolo João diz que nós precisamos experimentar os Espíritos, ou testar os Espíritos. João capítulo 16, os versos 13 a 15, João 16, 13 a 15, o apóstolo João diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, nesse sentido, tudo que eu preciso fazer é somente ouvir o Espírito de Deus. Entender o que Ele quer que eu faça através de sua palavra. E o Espírito de Deus me diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor que você possa ter pelas outras pessoas. Fazendo assim, você vai cumprir a lei. Romanos capítulo 13, verso 8. Isso me traz um ensinamento. Primeiro, no amor é necessário o teste espiritual e essencial. E precisamos entender que o amor procede de Deus. Ai, Milton, isso é muito claro. Tá. Mas qual é o motivo que muitos de nós não conseguimos amar? E eu vou colocar mais uma vez isso para você. Esse é o seu caso? Versos 7 a 10 de 1 João capítulo 4. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Verso 10 ele diz assim: nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja, o amor procede de Deus. João capítulo 4, no verso 24, o apóstolo João diz que Deus é Espírito. Se o amor procede de Deus e Deus é Espírito, o amor
é espiritual. O amor é uma ação espiritual. Ele não é uma emoção, ele não é um sentimento, ele é uma ação. Ele provém, aliás, ele advém do Espírito. É uma ação espiritual. E essa ação, ela nos é dada por Deus, porque o amor procede de Deus. Deus é amor. 1 João capítulo 2, no verso 29, o apóstolo João diz assim: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O amor é justo. O amor é justo. E até nos momentos que parece muito duro para nós, o amor é justo. Porque ele nos traz ensinamentos tremendos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, nos versos 5 a 8, fala desse amor derramado em nós. Ele diz assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. Ele sempre concedendo. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente, diz o apóstolo Paulo, haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Agora perceba a parte mais forte desse texto para mim. O Senhor derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Quando eu digo eu te amo, na realidade eu estou querendo te dizer: o amor de Deus faz com que eu te ame. Quando o texto bíblico diz ame o seu próximo como a si mesmo, o texto bíblico, para mim, a minha interpretação é essa. Emilson, você tem todo o amor que precisa, esse amor vai ser transbordado. Eu derramei do meu amor sobre você. Você não pode amar. Esse amor é meu, diz o Senhor para mim. E você se sente tão amado que transborda esse amor para o outro. Eu não posso me amar, eu não posso gerar amor por mim nem por ninguém. O amor é de Deus, porque Deus é amor, o amor procede de Deus, Deus é espírito e amor é ação espiritual, ação essencial. Obra, trabalho de Deus, missão de Deus, sem amor, não vale. A gente vai ver mais tarde. Não esqueça de nos acompanhar via Facebook às 17 horas, inclusive você que está sempre conosco aos domingos presencialmente. Estaremos de portas fechadas hoje por causa do decreto, mas esperamos você no Facebook. Nós vamos continuar. Entendemos claramente quando o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 16, diz que nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se não conseguimos fazer isso, há algo de errado nessa história toda. E é interessante, né, que 1 João capítulo 3, verso 16 é muito parecido com o Evangelho de João capítulo 3, verso 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero concluir com 1 João capítulo 4, no verso 11, e aí a gente vai ver mais tarde um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero citá-lo agora. O apóstolo João diz assim: amados, visto que Deus assim nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. No amor não há medo. O medo pressupõe castigo. Por isso que o amor joga fora
o medo. Você sente medo? Mais tarde nós veremos sobre isso. Vamos orar? Deus, quero te agradecer por tua palavra, ela não volta vazia, ela é poderosa, ela distingue nossas intenções, sabe daquilo que nós queremos no coração e nos põe à prova claramente. Agora a minha oração é que nós aprendamos a testar, experimentar os nossos espíritos, tanto pessoalmente, sempre questionando qual é a intenção das nossas atitudes ou quais são as intenções de nossas atitudes, assim como prestando atenção naqueles que nos falam, se estão falando de acordo com a tua palavra, Senhor. Se a gente fala, precisa ser testado, ser experimentado, para entenderem ou entendermos, se for o caso, se o que falam ou se o que falamos é da vontade do Senhor através da sua palavra. E claramente precisamos entender que esse amor que nós dizemos sentir não é nosso. Nós não produzimos amor, nós recebemos o amor. Ele procede do trono de Deus, porque Deus é amor. Claramente a Bíblia fala sobre isso. E Deus, como criador do amor, como aquele que ama de tal maneira que entrega seu Filho encarnado para colocar a sua vida na cruz por nós, é o mesmo Deus que diz: amem-se uns aos outros da mesma forma. Obrigado pelo sacrifício de Cristo, Senhor, porque Ele nos mostra o teu amor. Não somos dignos, não merecemos, não podemos fazer nada em troca. Fomos condenados pelo pecado ao extravio. Mas o Senhor nos restaurou em Cristo Jesus por causa do amor e nos mostra como amar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. A minha oração é que o Senhor visite as famílias enlutadas, que o Senhor visite hospitais, UTIs e coloque mãos poderosas em corpos específicos curando. Visita Pastor Pires nesse momento, Senhor, que o Senhor traga ao seu servo descanso, desobstrução, paz, trazendo cura para ele no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor visite os nossos irmãos que precisam de cura para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor derrame a paz sobre nós, dando sempre a vontade de estarmos mais perto dele. Que o teu amor, a tua graça e a tua unção, Senhor, poderosa, estejam com todos nós hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe você. A minha oração é sempre essa. Que o rosto do Senhor esteja sobre você, fazendo do seu rosto abençoador, transformador. Que as pessoas olhem para você e vejam o amor de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde.